Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está dando sequência na série de vídeos dessa semana e o tema é o poder das palavras. E hoje nós já vamos fazer a reflexão na perspectiva do nosso futuro. Muitas vezes nós mesmos temos bloqueado o nosso futuro, as promessas que Deus tem para a nossa vida. Nós falamos para nós mesmos e alimentamos o nosso coração usando a reflexão de terça-feira com um caminho de morte, que a gente não tem condições, que nós vamos sucumbir, que nós vamos fracassar, que nós não vamos conseguir, que nós não somos capazes. Mas hoje Jesus vai colocar no nosso coração o que Ele tem para nós, quais são os pensamentos que Jesus tem a nosso respeito. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, é muito especial. Então vamos lá? Hoje a reflexão vai ser no livro de Jeremias, é o capítulo 29, versículos 11 a 15, que diz o seguinte: tome posse dessa palavra, que ela é muito especial. Eu é que sei que pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão, me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã, uma palavra abençoada. E antes de entrar na reflexão em si, essa palavra ela tem muito significado para mim. Lá em 2020, durante a pandemia, eu estava lá na empresa e todos nós aqui que estamos vendo esse vídeo passamos pela pandemia e você sabe o que a pandemia representou. Foi um momento ali de muita angústia, onde as nossas vidas estavam em jogo, tudo ficou muito sensível e para as empresas principalmente foi algo extremamente desafiador. E com tudo aquilo acontecendo, também estava com uma situação pessoal e eu coloquei a mão no rosto e o meu telefone tocou. Aquela preocupação, aquele desespero, aquela situação toda de incertezas, meu telefone tocou e uma pessoa se identificou, meu nome é Maria e eu gostaria de falar uma palavra, um versículo da Bíblia para você. Aquele número nunca tinha aparecido para mim, eu não sabia quem que era e ela me perguntou: posso recitar o versículo da Bíblia? Eu falei, claro. Ela recitou Jeremias 29, 11. Meu irmão, minha irmã, essa palavra ela alcançou tão forte o meu coração naquele momento. Ela veio como Jesus mandou aquela palavra diretamente para mim naquele momento de incerteza, de insegurança, de ansiedade, de preocupações. Uma responsabilidade muito grande, toda a nossa equipe que está lá, de manter a empresa funcionando. Então, aquilo veio como um bálsamo no meu coração. E já entrando agora na reflexão em si, nós temos muitas vezes ficado ansiosos a respeito do nosso futuro. Muitas vezes nós entendemos que nós vamos fracassar. A gente fica pensando que a gente está vivendo a vida agora e lá no final da nossa vida nós vamos fracassar, nós não teremos êxito. Mas não é isso que Jesus ele fala para nós nessa manhã. Ele fala que tem pensamentos de paz para nós e não de mal, para nos dar um futuro. Ele diz para nós que há um futuro nele para nós, porque ele nos idealizou, ele tem promessas para a nossa vida. E a partir do momento que eu fico ansioso em relação àquilo que vai acontecer com o meu futuro, eu estou anulando a promessa que Deus tem a respeito da minha vida. Ele fala para nós que aqueles que o invocarem de todo o coração o encontrarão. Ele se deixará encontrar e vai transformar corações, vai trazer de volta aqueles que estão longes dos caminhos dele. Meu irmão, minha irmã, essa palavra é linda. E diante dessa palavra,
quando eu e você agora pensamos a respeito de quando nós estamos refletindo a respeito do nosso futuro, que nós acreditamos que as coisas estão fora do controle de Deus. Jesus está no controle de todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Ele tem promessas para minha e para a sua vida. Basta que nós nos entreguemos a Ele. Nós temos que nos entregar completamente ao Senhor para que Ele possa, através dos processos que nós vamos passar, que nós vamos conseguir alcançar aquilo que Ele quer que façamos, as suas vontades. Ele tem promessas. Que não fiquemos ansiosos, meu irmão, minha irmã. Que a gente possa confiar no Senhor, que Ele se deixará encontrar, que Ele vai nos trazer dos lugares mais remotos, Ele vai nos trazer de volta. E Ele vai nos dar um futuro de paz, um futuro de felicidade, de alegria, alegria verdadeira, meu irmão, minha irmã, verdadeira felicidade está em Jesus. Saber que nós podemos contar com Ele, que Ele está caminhando junto com a gente, que Ele sim é o nosso porto seguro, é o braço direito, é a mão direita que nos sustenta, e nós não devemos ficar com palavras de morte a respeito do nosso futuro, que nós vamos sucumbir, que nós vamos fracassar, mas ter palavras de confiança, porque Ele tem promessas para mim e para a sua vida, e pode ser que você tenha outras promessas sobre a sua vida, que Jesus já tenha colocado para você outras promessas, e porque mesmo assim a gente continua nessa ansiedade, acreditando que não vai dar certo, e a gente continua desconfiando daquilo que o Senhor vai fazer. Meu irmão, minha irmã, Jesus, Ele não é homem para mentir, então não tem erro, nós podemos confiar completamente nele. Ele nunca falhou e nós não seremos os primeiros que Ele vai falhar. Isso não existe. Ele é digno de confiança. Nós temos que colocar toda a nossa confiança nele. Então, que as palavras que saírem da nossa boca em relação ao nosso futuro, que sejam palavras orientadas pelo Espírito Santo, conectadas com o nosso propósito, conectadas com as promessas que Ele tem para a nossa vida. Que nós possamos interromper ciclos onde nós mesmos temos nos amaldiçoado, interrompido essa comunicação, essa comunhão que o Senhor quer ter com a gente. Nós mesmos, com as nossas palavras, temos interrompido isso. Então, se essa palavra ela atinge o seu coração, se Jesus está falando com você que, da mesma forma comigo, nós temos que alterar o rumo quando esses pensamentos vierem ao nosso coração, que é o próprio maligno que vem colocar essa ansiedade, essa insegurança no nosso coração, justamente para poder afetar a nossa relação, a nossa comunhão com o Senhor, que nós possamos renunciar a isso, meu irmão, minha irmã, e pedir a Deus para que Ele venha com sua mão direita, que nós possamos desfrutar desses caminhos de vida eterna, que nós possamos ter paz e felicidade nele, e que Ele possa se deixar encontrar quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, porque muitas das vezes nós vamos estar em caminhos longes da presença dEle, mas Ele bem diz aqui que Ele vai nos buscar quando nós o buscarmos de todo o coração. Se essa palavra ela alcança o seu coração, se de alguma forma o Senhor está falando com você, possamos fechar os nossos olhos, que a gente vai fazer uma oração aqui, que Ele certamente vai falar profundamente para nós, mais uma vez, essa manhã de quinta-feira. Vamos lá? Senhor Deus, eu queria agradecer muito pela sua presença, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Deus. Pai, nós pedimos misericórdia a Ti, Pai. Nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, Senhor Deus. E o Senhor tem palavras de vida eterna, o Senhor tem promessas, o Senhor tem um propósito para a nossa vida. E muitas vezes, Pai, nós temos interrompido, Pai, essas promessas. Nós não temos alcançado essas promessas que o Senhor tem para nós, Pai, porque nós não acreditamos em Ti, Pai. Nós acreditamos que nós vamos fracassar. Nós acreditamos que nós vamos sucumbir, Pai. Nós acreditamos que nós não vamos alcançar, Pai. Mas é porque nós estamos focados, Pai, no nosso próprio objetivo, no nosso próprio coração, nas nossas próprias paixões. Quando nós olhamos para Ti, Pai, fica muito claro para nós, Pai, através do relacionamento contigo, através daquilo que o Senhor coloca no nosso coração,
qual é o nosso propósito, Pai, quais são as promessas que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. O Senhor nos convida nessa manhã, Pai, a focarmos em Ti, fitarmos os nossos olhos em Seus olhos, Pai, para que nós possamos caminhar, Pai, rumo às Suas promessas, Senhor Jesus. O Senhor tem promessas de vida eterna para nós, Pai. O Senhor tem um futuro de paz, de felicidade e de alegria, Pai. E se deixará encontrar, vai nos buscar, Pai, vai nos sustentar, vai alterar corações, Senhor Jesus. E certamente, Pai, o Senhor tem algo maravilhoso para nós. Que a partir de hoje, Pai, nós possamos ter palavras, Pai, que nos levem às Suas vontades, às Suas promessas, Senhor Jesus. Porque não há derrota para aqueles que estão caminhando contigo, Pai, porque nós somos mais do que vencedores, Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa manhã abençoada de quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença. Se Jesus está utilizando essa mensagem para alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e certamente essa palavra mais relevante, ela vai alcançar os corações que Deus quer alcançar. Que você tenha uma quinta-feira abençoada, que você possa se agarrar às promessas que Deus tem para você, que certamente, meu irmão, minha irmã, não tem erro. Amanhã a gente se vê novamente. Amanhã Jesus já vai nos dizer como que nós devemos nos comportar em todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos de tempestade, nos momentos de alegria. Ele vai dizer para nós que nós devemos dar graça em todos os momentos. É sobre essa reflexão de amanhã. Grande abraço, nos vemos amanhã. Até mais.